Eu acho que agora deu certo. Olha aí o homem aí, ó. Tranquilo, irmão? Tudo jóia, cara. Opa, peraí que caiu aqui, ó. Caiu o tripézinho aqui. Boa. Ah, normal, normal. Tudo Eu tava tranquilo, Luciano? explicando, tudo tranquilo, graças a Deus. Tava explicando pra galera que acabou dando certo de a gente juntar aqui 10 grandes pessoas, 10 grandes profissionais, porque a ideia, né, até do livro QSA5 é juntar dois mundos que têm muita dificuldade de se conversar, que é o mundo tático operacional e o mundo tecnológico. Sim. Não E, deveria, e né, é, Luciano? não deveria. E é uma necessidade gritante, especialmente quando a gente está falando. Hoje nós temos uma guerra que ganhou até o apelido de guerra TikTok, dada a, a importância, a relevância da informação, das redes sociais nesse nível. Sim. E a gente transfere isso também para um cenário do crime organizado. Né? As armas que o crime organizado utiliza no Brasil são as armas de guerra. Então, os cuidados e as observações são as mesmas. Enquanto Bettini Tô apanhando aqui, irmão. ajeita o tripé dele ali, eu vou me apresentar para o público do Bettini que está chegando agora. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Luciano Castilho. Eu sou agente de telecomunicações na Polícia Federal. Sou mestre em ciência da informação. Sou professor universitário. Sou professor da Academia de Polícia Federal. E o Papo QSA5 é uma série de lives que a gente discute alguns temas relacionados aqui ao nosso livro QSA5, Comunicação e Missão Crítica na Era da Informação e do Caos. E nesse livro eu tenho a honra de ter o Bettini como o escritor que fez o prefácio para nós. Eu escrevi ontem no Instagram, Bettini, para apresentá-lo, né? Eu falei, Bettini, caveira do Bop do Rio de Janeiro, águia do Cote, mas o principal criador do programa Vigia, mas o principal adjetivo é meu amigo. Então, esse é aquele que não tem preço, né? Que não tem preço. Então, Bettini, bem-vindo, obrigado. Primeiro, obrigado por ter aceito o convite lá atrás para fazer o prefácio do livro, né? E muito obrigado por nos dar a honra de estar conosco aqui essa noite, Bettini. Pô, Luciano, eu que agradeço, meu irmão. Desde quando a gente encontrou ainda lá no Ministério da Justiça, né? Só passar fazer aqui uma rápida o pessoal que, de repente, da minha página, que ainda não conhece o Luciano, quando nós tivemos ali, começamos a operar na região, na fronteira com o Paraguai, aqui na área da delegacia de Maringá, delegacia de Guaíra também, o primeiro grande problema que nós tivemos foi comunicações, né? Foram as comunicações. E assim, era um negócio impressionante, cara. A gente ia para operar e o meu chefe aqui na tua carreira, ele falava que a gente sumia, né, realmente do mapa. E aí nós fizemos esse contato justamente para a gente poder ter esse apoio das comunicações. E o Luciano sempre foi muito, além de muito profissional, muito solícito e muito sensível a essa necessidade. Né? Que uma coisa, Luciano, que pouca gente tem, eu te digo, a sensibilidade da importância das comunicações, da maneira como nós estamos, né, a nível de Brasil, atrasados em relação a esse importante recurso. E já de antemão te parabenizo, fiquei muito feliz quando a gente conversou lá atrás sobre isso. Quando eu estive à frente do Vigia, fiz questão de levar o Luciano para participar da equipe de comunicações. Nós tínhamos um projeto, né, Luciano, que era o projeto Fronteira Conectada Vigia, que ele ia, a nossa ideia era conectar a fronteira inteira do Brasil com essa questão de comunicações, né? Enfim, alguns projetos que a gente, por ter
as necessidades operacionais de quem operou na ponta, a gente sabe o quanto isso é importante e o quanto isso muitas vezes é negligenciado. Então, o livro, ele te faz, né, visualizar coisas que você, com certeza, não parou para pensar ainda. Interessante ali, o Luciano, ele vai além da era da informação que a gente costuma falar, né? Ele vai naquele artigo, naquelas ideias do Jamal Cássio, lá da era do caos, e tem muito sentido, muito bom. Eu fico muito honrado, muito agradecido. E depois dessa fase que a gente trabalhou junto lá no Ministério da Justiça, aí eu recebi essa informação, né? O Luciano não para, né? Ele dá aula, ele opera, está sempre nas missões, dando apoio, trabalhando aí junto com a equipe dele, para disponibilizar, para viabilizar essa questão de segurança, e aí agora tem um livro, e eu fiquei realmente muito agradecido, muito feliz em fazer. As últimas duas linhas ali do livro, do prefácio, eu resumo o que eu penso de comunicações, né, Luciano? Ah, beleza. Sobre esse momento que o Bettini falou aí, eu me recordo que aqui nesse livro, que também é extraordinário, tem um personagem aqui que é o Bosa. E o Bosa chegou para mim em Curitiba aqui, Bettini, e falou assim, você tem que... Eu tava dando um apoio de comunicação pro NO, na época Gosta da da Lava PM Jato. ou não? Não, Bosa da, da PF. Tá, da Né? PF de Curitiba, porque tem o Bosa da PM aqui também, né, de Maringá. Ah, tá. E ele chegou, você precisa dar um apoio lá no GEPOM de Maringá. Falei, esse cara tá louco, né, cara? Não tem nem mar lá, não tem. Né? E passou um tempo, eu recebi um e-mail do delegado Carrer reportando das dificuldades, né, que os seus agentes estavam tendo na região, inclusive, que é cenário aqui desse livro, né? Então, passou um tempo, eu fui para lá e ali e ali a gente começou a trabalhar junto e nunca mais paramos, né? Já foram algumas madrugadas aí, né, Betinho? Algumas. Trabalhando junto. Eu estou procurando meu livro aqui, por isso que eu estou olhando um pouco para fora da... Daqui a pouco eu acho ele aqui, para eu mostrar para o pessoal. Tá aqui na minha estante aqui. Daqui a pouco eu já encontro. Tranquilo. Para indicar para o Bettini, as vezes que a gente trabalhou pessoal. Ele junto, mandou uma foto. às vezes que a gente trabalhou junto, uma coisa que chamou muito a minha atenção é a forma da gente planejar as atividades. E normalmente a parte de comunicação, ela se espera apertar o botão e falar, mas para que isso aconteça, pede-se um monte de algum planejamento, né, para que isso aconteça. E eu gosto de uma história que você conta a respeito de um curso que você fez sobre planejamento, que você elaborou um planejamento bastante rebuscado, e no fim resultou lá em um planejamento mais enxuto, e que de um deles, e uma dessas vertentes é a comunicação. Queria que você falasse um pouco a respeito para a gente disso, é possível? Sim, nós estávamos fazendo nessa época, a gente estava na CAOP, né? E eu até fiz um post ontem sobre todo o desenvolvimento do Grifo, né? Esse período da CAOP. Eu fui chamado lá por um delegado chamado Carlos Afonso Gonçalves Gomes Coelho, né? E ele, assim, foi um cara que nós tivemos muita convergência de propósito em relação ao que eu queria fazer ainda na polícia. Eu estava há 6 anos no COD, mas tinha algumas coisas que eu queria fazer em outras unidades. E uma delas era a CAOP, e a gente teve essa convergência. Enfim, eu fui para a CAOP para reformular o curso, para reformular, né, nós chamamos a vocação tática da unidade, para ajudar ele, né? E outros caras que estavam lá também, o Paulo, enfim, que estavam nessa labuta lá já, ajudar eles a concluir essa missão, né? E aí, uma das coisas que nós fizemos foi interessante, é engraçado o Afonso contar essa história, né?
que ele conseguiu um contato com a embaixada norte-americana. E o adido militar, ele foi assistir um dia que a gente estava fazendo um exercício. O exercício era o seguinte, a gente fazia uma TAI, ali onde é o GEPOI, na Papuda, né? Nos estandes do GEPOI, a gente fazia uma TAI, uma técnica de reação imediata, e pedia apoio do helicóptero, e na hora chegava o helicóptero, né, atirando, e era um resgate ferido. E aí a gente fazia o resgate ferido. E aí ele veio com o coronel Post, na época, embarcado no Sapão, né, o saudoso Bell 412, e a hora que a gente chamou apoio, eles vieram, eles estavam no avião, eles viram aquela manobra entre aeronave e solo, né? E isso sempre foi um gargalo, né, a parte de comunicações. Acontece que a partir daí, é engraçado que o Afonso ele fala assim, ó, a gente começou a fazer vários intercâmbios com eles, porque eu acredito que eles tinham certeza que se a gente continuasse daquele jeito, a gente ia se matar. A gente fala brincando isso. O fato é que os americanos gostaram muito da nossa disposição e da maneira com que nós empregávamos todos os recursos que a gente tinha. E gostaram também da nossa missão. E começamos a fazer alguns intercâmbios. Um deles, a gente já começou a destacar, a destacar essa maneira nossa de pensar, Luciano, logo na reunião que a gente fez de briefing. De briefing, assim, eles chamam um briefing uma agenda, né? Quando você vai fazer a agenda do curso, quer dizer, quando você vai definir que matéria, que disciplina que é. Não é curso, eles chamam de SMI, intercâmbio de especialistas, SMI é a sigla lá. Aí nós sentamos para conversar com os caras e eles perguntaram, o que vocês gostariam de treinar? Nós temos a parte de tiro, tem tiro de precisão, tem entrada tática, tem explosivo, tem a parte de aeronaves, operações noturnas e tal. E aí eu virei para o Afonso, né, a gente vivia falando sobre isso, né, planejamento. Aí a gente falou para eles, cara, nossa maior demanda é planejamento, a gente quer aprender a planejar. E a gente tinha já um planejamento razoável, né, naquela época. A gente vinha refinando esse processo de planejamento. E aí eles olharam, cara, e foi engraçado que um olhou para a cara do outro assim, eles falaram, cara, até que enfim uma unidade que quer fazer planejamento. E aí eu me lembro, a primeira lição que eu tive com esses caras, né? Aí um Master Sergeant, que era um cara antigão, um cara bem sisudo, assim, falava muito pouco, do 7º Grupo de Forças Especiais. Ele virou e falou assim, operadores inexperientes discutem técnica, operadores experientes discutem planejamento. Então, eu estou vendo aqui que a gente está falando com operadores experientes. Então, essa foi a primeira. E aí, na sequência, né, nós fizemos o intercâmbio e começamos a operar fazer a operação simulada, né, do intercâmbio, que a operação ela começa no recebimento da missão. Né? A gente acha que a operação começa na parte operacional, não. Ela começa ali no recebimento da missão. Quando você recebe a missão, já estamos em operação. Né? Estamos começando aquele processo do planejamento. E aí a gente usava, na época, né, o CIMEX de Minicom, né? Situação, missão, execução, administração, ligação, comunicação, já falei, né? Execução. E no CIMEX de Minicom, começamos aquele processo de planejamento longo, negócio rebuscado, assim, muito longo. E eu gastei quase que um dia ali à frente da equipe para fazer um planejamento. Chegou no final do dia, né, cara, fui apresentar, aí tava aquele planejamento passo a passo e tal, aquele negócio. Aí e a missão era assim, a gente recebeu um informe e a gente tinha que fazer uma interdição de pista, quer dizer, tinha que pegar os caras que estariam pousando ali com a aeronave com droga. E aí, Luciano, no final da minha apresentação, né, eu esperando ali o aplauso do americano, né, cara? O americano olhou assim e falou, ó, seu planejamento tá uma bosta. Eu nunca vi um planejamento tão mal feito, cara. É extremamente rebuscado esse negócio e você gastou tempo à toa aí com um monte de coisa que você nem vai usar. E eu não estou vendo o essencial aí no seu planejamento. Eu falei, puta que pariu, não precisava ter sido tão sincero assim, velho. Podia até. E aí eu já puto, né, cara? Eu falei, então mostra o seu jeito aí, né, cara? Ele falou, vou mostrar.
Ele pegou a equipe dele, né, cara, dividiu em quatro, falou, ó, o planejamento, nosso planejamento é planejamento médico, né, a questão do APH tático, comunicações, é a parte de orientação e navegação, e o plano tático em si, que é a manobra tática que você vai fazer, né? Geralmente o chefe de equipe faz o plano tático e aí ele paga a missão dos outros. Ele falou, nisso aí a gente costuma fazer um gerenciamento de risco, pode ser um gerenciamento de risco matricial, ou pode ser um gerenciamento de risco analítico, quer dizer, se ele for matricial, é só de marcar X ali, rapidinho, você já vê, tipo go, não go, no go. E eles fazem, e eles ensinaram a gente também, na parte de orientação e navegação, fazer o GRO, o GRG, o Guia de Referência Gráfica, para deixar mais fácil. A gente usava coordenada e mapas e não sei o quê. O cara falou, cara, você faz um mapa simples ali, faz seu teatro de operações, faz um guia de referência gráfica. Meu irmão, ele falou, ó, não pode durar mais de 40 minutos, você fazer um bom planejamento. E aí eles fizeram, cara. E realmente eu vi a partir dali que a gente estava focando muito em coisa que não era essencial. E lógico, né, que se você tiver tempo, você vai usar o tempo que você tem. Para quê? Para refinar o seu planejamento, para detalhar ele, né, para fazer ali um gerenciamento de risco talvez mais bem feito, mas você não pode ficar pensando ali, aquele sexo dos anjos, um monte de detalhe aí, que muitas vezes você não precisa daquilo, você tem que ir no... Então, foi essa grande lição aí que eu sempre passo para o pessoal, né? Nosso planejamento ele tem que ficar mais enxuto, para a gente realmente planejar, e não ficar ali naquelas aquelas elucubrações que muitas vezes não dão em nada. E, inclusive, uma das características de se trabalhar na era da informação e do caos é o pouco tempo que você tem para fazer os planejamentos, porque as coisas elas vão se alterando, né? Elas vão mudando a sua condição. Então, realmente, né? Não pode se gastar muito tempo com isso, né? Aqui no capítulo 3 já do QSA 5, a gente aborda essa questão de planejamento a partir das coisas ensinadas pelas forças militares americanas, que separam em planejamento design e planejamento arte. O que a gente normalmente faz nesse tipo de situação é planejamento arte, que é como que a gente vai utilizar os recursos disponíveis da melhor forma possível, né, para empregar, no caso nosso, a comunicação. Eu tive a oportunidade de escrever para a Revista Brasileira de Ciências Policiais sobre esse tema, e eu chamei, e aparece aqui no livro, com 4 T's, 4 letras T's, que é o talk, que vai definir a sua estratégia de comando e controle da comunicação, quem fala com quem, o terrain, que é o terreno, né, vai tá relacionado ali com o teatro operacional, como que você vai utilizar a comunicação para aquela necessidade, o tempo, né, o time, que vai estar relacionado com o tempo de execução e o tempo que você vai precisar daquele recurso e deixar ele manutenido, né? Deixar ele no ar, com bateria, com os equipamentos adequados em funcionamento, e terminals, que é a quantidade, tipos de terminais e tipos de acessórios também. Quando a gente fala em comunicação, na era da informação e do caos, nós temos o que nós chamamos de domínio da informação, né? A informação que você quer proteger ela e a informação que você quer compartilhar, né? Quando eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bettini, no programa Vigia, muito se falava, né, Bettini, em compartilhamento de informação, né? Sim. Na realidade, a gente pregava, inclusive, até além da informação, né? A ideia da consciência compartilhada, né? Que vai até além, né? Dessa troca de Sim. informações, né? Você realmente ter a consciência ter mais até do que a informação, é a consciência mesmo do que o outro tem. Mas é difícil, hein, Luciano? Cara, eu vou te falar que
Eu vejo que muitas vezes, só vou ligar o ventilador aqui que Tá, fecha vai lá. a molecada e fica frio, fica calor. Eu vejo que muitas vezes a gente dá um passo para frente e dois para trás, né, nessa ideia da integração. Ainda é muita vaidade entre instituições. Mas, enfim, é um conceito que a gente, uma hora ou outra, né, a gente vai ter que, as pessoas vão ter que olhar para ele, seja através de um compartilhamento de banco de dados, enfim, eu não sei como, mas eu sei que é algo que a gente tem que realmente evoluir, né, nessa parte de compartilhamento das informações, né, a tal da consciência compartilhada. Ah, sem Luciano, dúvida. O Pio, ele tá assistindo a live, e ele me lembrou que ele mandou um zap, né? Ele falou assim, conta a história do saquinho, do celular. Então, como é que eu até vou pro COP essa semana. Uma das imagens que eu coloquei é a gente num acampamento lá no Rio, e a gente tinha uma antena que a gente levava em pedaços, né, para celular rural. A gente tentava um lugar onde pegava o celular rural. Antes dessa época que a gente comprou, né, esse celular rural, a gente ia com o celular normal mesmo, e uma vez durante uma espera numa ilha, a gente ficou vários dias, aí fica vários dias, um monte de gente no acampamento, né, surgiu a ideia de passar uma corda para uma árvore. Aí eu peguei o saquinho onde minha rede de célula ficava, e a gente colocou o celular dentro. A gente subia aquele celular com uma mensagem, internet nem pensar, uma mensagem de SMS, e esperava ali, às vezes esperava horas para ele mandar ou para ele receber uma mensagem. Em algum momento lá, dava algum mínimo sinal, ele recebia. E a comunicação que a gente tinha era só aquela, a gente ficava ali 10 dias, 8, 10 dias nessa condição. O Pio mandou aqui, ele já deve ter saído porque ele é preguiçoso, ele não assiste mais a live inteira. Ele mandou um WhatsApp aqui. O Pio, ele é operador de WhatsApp tático. Eu brigo com ele. Não, é que eu fiz uma apresentação, né? E na apresentação, até para provocar um raciocínio em cima da importância da comunicação, eu coloco lá uma tela, né? Que mostra como se fosse uma daquelas borrachas, né? Como é que fala? Esqueci o nome, enfim, é um negócio escrito lá, operador do WhatsApp tático. Um petzinho de operador. Um petzinho, assim, um petzinho, assim. Um petzinho, operador do WhatsApp tático. Um abraço pro Pio. E, Tini, tem uma coisa que você fala aqui no livro, logo no prefácio, e os nossos leitores estão repercutindo bastante, pessoal. Sublinha, né? Tem muita gente que está lendo esse tema por conta até de concursos, enfim, né? Que pode vir aí, de repente, uma questão discursiva nesse sentido. O pessoal sublinha muito esse trecho aqui, assim, ó. Costumamos dizer que a comunicação são tudo. E que muitas vezes os rádios são mais importantes que os fuzis. Não sei se você lembra desse trecho no final eu coloco, nas últimas linhas eu coloco isso aí. Uhum. E isso vem bem a calhar nessas situações. O que acontece? Eu penso que assim, a gente não tem uma situação muito longe da ideal. Contudo, a gente não pode ficar parado, esperando as coisas acontecer. A gente tem que ir com aquilo que a gente tem, né? E aí entra essa parte de gerenciamento de riscos que você está falando, entra a parte de planejamento que a gente está colocando aqui, né, os 4 T's, ou ainda, se você vai trabalhar, hoje, algumas forças trabalham muito com o que nós chamamos de bolhas táticas, né, bolhas de comunicação, que também exigem um planejamento, né, que são os planejamentos de 4P que a gente colocou no livro também, de posicionamento, padrão, potência e procedimento, onde posicionamento é uma coisa que vem lá desde o começo da comunicação, né? Onde o general se colocava lá num cavalo em cima do morro para ver a tropa
toda na planície, né? E a gente faz a mesma coisa, né? Procurando um lugar alto, um lugar adequado para a comunicação. Eu queria falar, você falou aí de diferentes tipos de comunicação e quando eles se conversam e tal. Antes da gente abrir para... Tem umas perguntas já que o pessoal mandou aqui. Eu assisti um episódio, Betinha, do Papo Caveira, e quando eu assisti esse episódio, eu lembrei dessa questão de interoperabilidade, de dificuldade que a gente tem de sistemas diferentes se conversarem. Quando você falou do desconforto que a palavra padronização te causa como líder, ou como gestor de uma equipe, ou como policial mesmo. Eu queria que você comentasse isso para a gente tentar trazer isso para o ambiente de comunicação, pode ser? Pode ser. Então, Luciano, a gente aprendeu isso aí também, é uma lição que o Vigia nos deu, né? Enquanto eu operava ali no ambiente tático, né, minha formação ela acaba sendo muito tática, né? Fui para grupo de operações especiais e tive essa, vamos dizer, essa formação mesmo, né? Esse lado tático mais forte. Apesar de ter vindo antes ali da DRE, trabalhado na inteligência, que são polícia mais de rua, né? Mas acabou que eu né, passei 2 anos e meio ali nessa parte, e depois fui por esse mundo tático e fiquei ali 15 anos. Então, isso aí era muito, muito forte na gente, né? Era muito forte em nós. E acaba que você tende a querer padronizar, você tende a querer colocar a técnica correta, ou achar que existe uma técnica correta, ou que existe só uma técnica para se fazer algo, e acha ali que acaba investindo na padronização. O Vigia, ele me ensinou que mais importante do que padronizar procedimentos, técnicas e unidades é você harmonizá-las. Então, muitas vezes eu tenho um procedimento, a outra unidade tem outro, e a gente não precisa parar os dois ali e fazer um procedimento, um terceiro. A gente precisa simplesmente harmonizar aquilo de forma que seja possível, né, essa interoperabilidade. Então, a partir de um determinado momento, a gente conseguiu uma maturidade ali em relação ao Vigia, nós começamos a parar de falar em padronização e substituímos ali pela harmonização, que para nós ela se encaixava muito mais, e a harmonização ela respeita muito mais as individualidades que nós temos em unidades e em regiões. Que um grande, eu não falo problema, mas uma grande riqueza que nós temos no nosso país é justamente a imensidão do nosso território, as diferenças de culturas que nós temos, de ambientes que nós temos, de ecossistemas que nós temos, enfim, de climas. Eu não posso tentar padronizar um país como esse, né? Não que vai ser vai ser ao zaralho, né? Nada disso, mas eu tenho que ter técnicas ali, procedimentos, equipamentos adequados a cada região, e harmonizar tudo isso. E dentro desse contexto, né, Luciano, a interoperabilidade é essencial, né, para a gente poder harmonizar o que é ali, o que não é realmente idêntico, mas transformar aquilo em algo que seja realmente, que some potencialidades, né, e que dentro de um ambiente cooperativo a gente consiga chegar ao ótimo, com cada um oferecendo o que tem de melhor. Você sabe que isso é uma coisa que eu estava conversando com o Robson, que está assistindo aqui, que assina aqui uma das orelhas do livro. Porque muito se fala, né, em padronização das comunicações, mas o padrão que se busca não é um protocolo, uma tecnologia específica, alguém apertar o botão lá e outra pessoa ouvir. Esse é o padrão.
E Exato. como que isso vai ser organizado, né? Como que é, essa sacola, essa caçamba de melancia vai ser organizada, entra nessa essa parte de harmonização. Eu acho que uma tendência até para que se busque, né, um, um QSA5, né? Eu tenho falado aqui que QSA5 é algo a ser buscado, um melhor entendimento, uma melhor compreensão, não só disso que a gente está falando aqui, mas de qualquer, é, de qualquer coisa, né? Que a gente possa se engrandecer nesse sentido. Talvez a gente não tenha que buscar uma padronização de equipamentos, de coisas, mas o resultado padrão, que isso vai levar, isso vai contribuir para as operações de uma maneira mais significativa. Você falou ali do GRG, agora há pouco, no planejamento, e eu confesso que, assim, quando o Bettini, pessoal, estava falando aí sobre as formas que ele usa para planejar as operações, e uma delas é a comunicação. Quando a gente está operando junto, não sei por que razão, comunicação acaba sobrando para mim, né? Mas eu lembro ali eu lembrei essa questão do GRG essa semana, porque eu vi uma reportagem a respeito da guerra, onde os soldados estavam utilizando, Bettini, rádio digital, criptografado, etc, 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 né, de tal forma que a comunicação deles, a mensagem em si estava protegida, mas o sinal de GPS não. Então, o que aconteceu? Se podia fazer uma interceptação dos sinais de GPS, e, pô, tem um monte de cara ali. É um bom lugar para jogar uma bomba, não? Então, até apareceu uma pergunta aqui do Leonardo Perigo, que ele fala sobre gerenciamento de riscos, né? Tem um capítulo aqui que a gente vai, do livro, né, que é SA5, que a gente fala de que muito se fala assim, a tecnologia vai resolver todos os problemas, e não vai. Ela vai até causar outros que não se tinha. Então, entra de uma maneira muito forte, né, Bettini? Você vê o que é risco e o que é oportunidade de cada caso, não? Com certeza, Luciano. Acho que assim, o ponto central dos planejamentos que eu faço são o gerenciamento de risco. É normal, assim, as pessoas que começam a trabalhar comigo, eles se assustarem, né? Eles falam assim, cara, eu achava que você era mais maluco, assim, na hora de operar, não sei se por conta dos livros, alguma coisa ali que passa, às vezes, uma impressão assim. E aí o cara começa a operar comigo e fala, você é fissurado em não correr risco, né? Na realidade é isso aí. Então o risco, a diferença é assim, né? A gente fala, você pega um perigo, né, que é algo que pode causar dano, uma lesão a pessoas ou equipamentos, quantifica aqui em relação à probabilidade de severidade em caso de acontecimento e classifica isso, né, dentro de um nível de aceitável, né, de aceitável, tolerável e não tolerável, né? Então, ele é a base, né, do planejamento. E dentro do gerenciamento de risco, o Luciano vai lembrar disso aí, eu sempre coloco a questão da comunicação. E eu vou dar um exemplo para vocês. O Plínio também, por incrível que pareça, o Plínio fez duas coisas certas hoje. Ele mandou para mim a lembrança aqui para eu falar de quando ele participou da operação, da gente levantar lá o celularzinho e ficar lá no mato. Tive que suportar ele por vários dias no mato, né? Uma coisa impressionante. Depois, um dia a gente faz uma live só para ele contar a arma que eu dei para ele usar. Quando ele usou a arma. E tem que fazer uma live só para o Plínio falar isso aí, o pessoal vai chorar. Só para o Plínio fazer isso. E contar também quando ele teve um choque anafilático que ele tomou picada de formiga. O Plínio tomou picada de formiga e teve um choque anafilático. Mas tem uma live um dia para a gente contar essa história. Vamos sim. E Plínio, queremos você aqui, como diz o Danilo. Eu não quero não, mas eu suporto.
E o que aconteceu, Luciano, você vê, né? A gente participa de algumas coisas, né? E você às vezes não tem noção de, do legado que você deixa, né? E você acompanhou, né, a nossa luta, inglória, eu digo inglória, porque no final nós acabamos perdendo a briga, né? Para estabelecer um sistema de comunicação realmente que funcionasse na fronteira. E adquirimos, né? Chegamos a adquirir 13 sites, né? 4 bolhas táticas, muitos rádios. E olha só, um desses rádios estava na embarcação onde 4 policiais estavam fazendo um recon na região do Porto Figueira, aqui no Rio Paraná, região onde não pega celular, onde eles estavam. E os criminosos fizeram o que eles sempre fazem, que é jogar as lanchas em cima das embarcações policiais, caso as embarcações sejam menores, e passaram por cima, atropelaram os policiais. Um deles teve um corte na cabeça muito profundo, né? Por coincidência, alguns dias depois eu fui atendido pelo mesmo médico, porque eu fui mergulhar na região para buscar as armas dos colegas, e na terceira semana tive uma otite muito forte. Cheguei no pronto atendimento, era o médico que tinha recebido ele. Falou que o colega chegou em choque praticamente, tinha perdido muito sangue, estava muito frio, e a lesão na cabeça dele era muito grande. Enfim, 4 colegas feridos. O que salvou eles, Luciano? O rádio do Vigia. Com o rádio do Vigia, eles pediram apoio, e aí os outros colegas foram em resgate daqueles colegas. Além disso, você sabe disso, esse rádio já é referenciado, e caso o sistema tivesse, o investimento no sistema tivesse continuado como deveria, você poderia ter uma tela do pacificador aberta ali, saber exatamente onde estava o rádio e saber onde os colegas estavam. Mas, enfim, de qualquer jeito, eles passando a posição, conseguiram ser resgatados, e isso aí foi um diferencial muito grande na vida ou morte desses colegas. Então, a comunicação literalmente salva vidas. Eu falo isso com toda a convicção. E quando eu falo que muitas vezes um radiocomunicador ou as comunicações dentro de uma operação, que uma coisa é ter radiocomunicador, outra coisa é você realmente ter comunicação dentro de uma operação. A comunicação Claro. dentro de uma operação policial, ela é fundamental, muitas vezes é mais importante do que o fuzil. A gente vê né, principalmente em um mundo onde tudo ficou tático, né, onde o tático ele ganhou uma importância assim, extremamente grande, onde é bonito o camarada ter equipamento tático, ter um fuzil legal, ter um designador laser, um óculos de visão noturna, tudo isso é extremamente importante. Aliás, vou falar sobre isso no COP. Mas um radiocomunicador no sistema de comunicação, muitas vezes é mais importante do que esse tipo de equipamento. E é interessante, como existe um paradoxo, né, em relação à importância desses equipamentos e a importância real desses equipamentos e a pouca importância que nossas instituições elas dão. Quando eu digo instituições, é em todos os níveis, é o Estado, né, que ele dá para as comunicações críticas. No Brasil, as comunicações críticas são tratadas com extremo desdém. Eu dou um exemplo para vocês e provo isso, né? Uma que a gente que é operador, você aciona um HT na região de fronteira, aliás, ou fora da cidade, você não vai conseguir falar. Isso todo mundo sabe. Isso não precisa ser, né, qualquer operador aí sabe disso. Mas eu digo, pegando uma política pública, né, vamos pegar o CISFRão, por exemplo, do Exército, né, que é um sistema que instalaria ali uma série de antenas e teria comunicações ali, pelo menos na região de fronteira, e não foi para frente, né? A despeito de ter um projeto consistente em relação a comunicações, não conseguiu avançar. Bacana, muito legal, Betinho. Eu acho que bom, eu sou suspeito para falar, né? Que esse aí a minha. Eu não vou dizer minha cachaça, porque eu não sou muito de beber, mas esse aí é o meu dia a dia, né? Há 17 anos nessa instituição, né? Que eu trabalho na Polícia Federal. E eu tenho dito, né, nas últimas turmas, que eu tenho a oportunidade de participar da formação
dos novos policiais, que muito se fala sobre isso, né? Muito se fala sobre o valor do equipamento, né? Mas pergunta, né, para a mãe, para a esposa de um colega desse, assim, né? Quanto vale essa vida, né? Então, tem muitas operações que você sai, você não vai usar a pistola, não vai usar fuzil, mas vai usar o rádio, vai usar a comunicação. Então, é muito importante a gente ter essa noção, ter essa necessidade das instituições abraçarem essa ideia cada vez maior. A gente está vendo aí na guerra na Ucrânia o quanto as comunicações, de uma maneira geral, têm essa relevância. E a necessidade também de se manter o treinamento, se manter a capacitação. Eu estava vendo outro dia uma palestra do Coronel Alessandro Visacro no WC2, se eu não me engano, acho que era esse o nome do evento, e ele dizia, olha, bacana, vai ter aqui oficina de pistola, vai ter oficina de lanterna, vai ter oficina de nó, mas eu não estou vendo ninguém falar de body cam, ninguém falar de comunicação, e isso, né, de drone, né, então são coisas que precisa realmente a gente ter uma atenção maior nessa nossa era da informação. Bettini está coberto de razão. Bettini, vamos para as perguntas, que o papo tá bom, né, e aí a gente se anima aqui, a gente pode contar a história. Um dia a gente faz uma outra só para contar a história. Com certeza. Vamos lá responder as perguntas do pessoal. Vamos lá. O do Leonardo Perigo, que mandou aqui, né, como funciona a avaliação de gerenciamento de risco. Bettini já respondeu inicialmente ali, né, Bettini? Mas também aqui no QSA5, eu vou falar um pouco sobre essa parte de gerenciamento de risco, especialmente risco tecnológico, risco que envolve a comunicação, daqui a algumas semanas, quando a gente tiver a oportunidade aqui de receber justamente o Coronel Alessandro Visacro aqui no Papo QSA5, que eu vou te dizer, Bettini, eu sei que ele comunga, na minha opinião, é um cara à frente do seu tempo com relação aqui aos perigos, né, as oportunidades e os riscos que estão envolvendo aí as tecnologias de informação e comunicação. Não sei se quer falar alguma coisa sobre isso, Bettini? Falar sobre o Visacro, né, ele foi um das pessoas que nos orientaram ali, né? Eu lembro que foi em dezembro de 2018, quando eu recebi o convite ainda do Dr. Rosalvo Ferreira Franco, que era o secretário de Operações Integradas, foi quem me chamou para assumir a coordenação geral de fronteira. E aí eu ainda estava naquela de vou, não vou. Na época a gente estava num ritmo operacional muito grande, você lembra disso, e eu gosto demais do GPON de Maringá. A gente tem uma... Enfim, aquela questão de gostar de estar no operacional. E aí eu conversando com o Visacro na época. Então, foram dois caras ali que me ajudaram bastante nessa formatação, né, do Vigia, da parte intelectual. E foi o Visacro e o Afonso, né, o delegado Afonso, lá que a gente conversava muito sobre isso aí também. Lógico que a experiência que a gente vinha empregando aqui em Maringá foi essencial. Mas a parte doutrinária, né, muito vem desses caras aí. Tem uma pergunta aqui, ó. Em quanto está a defasagem da parte de comunicação comparada à parte operacional? Bom, na minha opinião é o seguinte, sempre que você fala de um sistema de informação, eu tenho comparado com um banquinho de 3 pernas, né, mas isso aí é baseado num estudo de Kenneth Laudo e Janet Laudo, da Universidade do Texas, que eles colocam o seguinte: qualquer sistema de informação e comunicação, ele tem uma dimensão tecnológica, sem dúvida, hardware, software, uma dimensão organizacional e uma dimensão humana. A tecnológica, ela está anos-luz na frente da humana e da organizacional. Bettini acabou de falar aqui
de como as instituições patinam aqui no Brasil para tratar do assunto tecnologia de informação e comunicação, e a nossa questão humana também, que muitas vezes confunde aquela comunicação que a gente usa no dia a dia, de WhatsApp, de Telegram, etc., com a comunicação usada em meio tático, meio operacional, que você vai comunicar com uma aeronave, com uma embarcação, enfim. Então, a tecnologia está muito à frente da parte organizacional e um pouco à frente ainda da parte humana. Bom, eu respondo dessa forma essa, Bettini. O que você acha? Sim, eu concordo. Né? Eu acredito que a gente tenha realmente tem que nivelar, né, Luciano? Sim, Dentro sim. do Vigia eu trazer aquela ideia, né, de segurança multidimensional e das dimensões, a humana, a tática, né, ou física e a informacional, né, que até está no livro do Visaco também. Então, eu acredito assim, na dimensão humana, cara, dentro do conceito de segurança pública nosso, a gente deve estar, se a gente for fazer uma análise aqui, a gente deve estar no século XIII, mais ou menos, assim, né? Uhum. Não dá nem para... A gente está realmente engatinhando ali, né, em relação à dimensão humana. A dimensão informacional, a gente tem tido algumas evoluções, né, mas é tudo, eu percebo que é tudo muito incidental, né? A gente estava, por exemplo, quando eu estava no Ministério da Justiça, eu vi uma política que foi desenvolvida até na DINT, na Diretoria de Inteligência, que sempre tem uma série de falatório em relação à DINT, que é o projeto Excel. E esses dias eu lendo que é um projeto sensacional, cara. E outro dia eu lendo um jornal, eu vi uma crítica ao projeto Excel. Eu falei, cara, os caras nem sabem o que eles estão criticando. É justamente um dos projetos que concentra informação, que também deixa ela mais acessível para instituições estaduais. Enfim, é um projeto muito bom. Eu considero um projeto muito bom. E ali vem uma crítica. Então, a gente tem alguns avanços, e depois tem alguns retrocessos por conta de muita questão política envolvida também, né, Luciano? O camarada quer derrubar o outro, ele vai lá e fala que o que ele fez é ruim, ou então joga uma notícia falsa na televisão, ou então, né, pega aquilo que foi feito por outro e simplesmente muda de nome e fala que aquilo lá não serve. Então, infelizmente, a gente tem essa questão, essa sujeira toda aí, que muitas vezes por isso, né, a gente não vê a questão informacional evoluir de uma maneira constante, né, progressiva, linear e geral, né, entre todas as instituições. Agora, evolui, tem algumas evoluções. Agora, o que eu vejo que praticamente não evolui é a questão humana. Né? A questão humana nossa, realmente a gente está extremamente atrasado. E é interessante como o fator humano é preponderante. Nós temos eu costumo dizer, né, nós temos um material humano sensacional e ele é extremamente subutilizado. Né? A partir do momento que você motiva esse policial, enfim, você consegue aumentos ali exponenciais, ganhos exponenciais. E não só, né, o fator humano não é só o agente público ali também. Né? O fator humano é a relação também sua, da instituição com a sociedade, é a participação da sociedade também nas políticas públicas. A gente ainda tem, infelizmente, uma política de pano preto, né? As coisas não são feitas às claras, né? Você tem que explicar. Uma das coisas que foi interessante a gente fez, né? Por que eu falo muito do Vigia? Né? Foi a única experiência que eu tive no livro de gestão. Né? O resto meu foi chão de fábrica, então acaba que eu tenho que falar do Vigia. E uma das coisas que a gente fazia, quando chegava lá um pedido de informação, né, que é uma SAC, né, solicitação de informação, enfim, e a gente respondia aquilo todo feliz, cara, porque a gente quer prestar conta para a sociedade, então tem que mudar isso, né, a sociedade tem que participar mais, isso tudo é dimensão humana, então existem as dimensões humana, a tática ou física e a informacional. E por muito tempo a gente considerou simplesmente a dimensão tática, uma abordagem industrial, né, da segurança pública, e que já não se mostra
adequada à realidade que a gente vive, né? Ela se mostra... Colete, pistola e viatura. É o que eu falo do trinômio, né? Colete, pistola e viatura. Acho que vai dar colete, pistola e viatura para um poste, né? Tratar ele igual o bicho, com salários ruins. A gente vê aí o exemplo aí eu tive agora, né? Eu tive agora no Amazonas, né? E é impressionante como é que os servidores, né? O pessoal da segurança pública está motivado. Por quê? Porque estão sempre... Não estou entrando em discussão de quem é governador, eu não quero nem saber disso. Agora, o que eu estou falando é que eles estão sendo tratados de uma maneira muito melhor do que em outros estados, né? Em vários outros estados. E aí você percebe a segurança pública evoluindo, por mais que o ambiente seja complicadíssimo, seja VICA, né, ou BANI, né, de acordo com a era de caos. Então, a gente acaba vendo que esses investimentos no fator humano, no ser humano, no policial, no profissional, eles proporcionam grandes resultados. Está aí o Claudinei Nélia, né, que está ali, nós batalhamos muito para esse programa estar aí, ele tem que evoluir muito ainda, Claudinei. Não vamos deixar o Vigia enfraquecer, não. Cada vez ele vai, eu tenho certeza que ele vai estar mais forte, porque ele é uma ideia forte, né? Então ele vai evoluir. Pode mudar o nome, pode fazer qualquer coisa, mas o Vigia veio para ficar. Vamos lá. Bettini, nós temos 1 minuto e pouquinho antes da live cair. Eu queria que você finalizasse para a gente aí. Tá? Quero agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer também o prefácio aqui e agradecer aí, né, a figura que você é, o exemplo que você é para todos nós. Né? E assim, isso aqui só saiu porque antes tinha que ler isso aqui, né, por exemplo. Então, muito grato a você, viu? Eu que agradeço, Luciano. Eu só tenho assim, a agradecer, dar os parabéns pelo todo o trabalho que você faz, pelo profissional que você é. Fala para o pessoal que me segue ali para seguir o Luciano e adquira o livro. Compre o livro, até assim, até para esse mercado literário técnico, policial, ele é muito limitado, muito. Eu tenho livros que morreram, acabaram, nunca mais vão voltar, porque não vende, né? Então vamos estimular, peça um livro, não peça um livro para ele dar de graça, porque isso aí não vai ajudar em nada, porque tem um custo do livro, você não pode ficar distribuindo o livro, eu sei que ele gostaria. Então, eu li o livro, gostei muito do livro, tem muito conceito ali, você tem que ler, tem que reler, tem parte que você tem que ler, anotar e voltar para estar degustando aquilo, para aquilo poder realmente estar interessando. Então, agradeço, Luciano, parabéns, meu irmão. Estão sempre aqui em Maringá, precisando da gente, a gente está à disposição. Espero que a gente possa ombrear em várias outras operações, contar com o seu precioso trabalho. Já dou um abraço, um forte abraço a todos os outros colegas que trabalham com as comunicações no departamento e dizer que o trabalho de vocês é essencial e é um trabalho de primeira necessidade para nós. Beleza? Obrigado a todos, um forte abraço. Fico contigo agora, Luciano. Beleza, Bettini, muito obrigado. Obrigado, pessoal aqui que está começando a me seguir. E desde já, fica o convite que na semana que vem nós vamos receber aqui no Papo QSA5 a Débora Campos Freire, ela que foi perita, ela que foi agente de telecomunicações na Polícia Federal e que está em Lisboa fazendo seu doutorado tratando de comunicações críticas LTE. Então ela vai ser um pouco tarde para ela lá, mas ela vai dar um jeito de participar com a gente aqui na próxima segunda-feira. E agradecer ao pessoal aí que está acompanhando aí, os seguidores do Bettini, convidar também para que estejam conosco. Aqui a gente tem falado bastante aqui das comunicações, o pessoal aqui está perguntando ainda da comunicação na guerra e tal. Acompanhe a gente aqui, que a gente vai ter oportunidade de falar outras vezes. E como o Bettini falou, isso aqui é uma produção independente, né? Então, não tem nenhuma grande editora por trás dele, não. Então, a gente depende que
as pessoas que gostaram do livro, né, contem para os amigos e que procurem, né, ou aqui mesmo pelo Instagram ou na Amazon, o QSA5. E é isso, o QSA5 é uma busca, é uma procura, tá lá o Bettini com o dele, ó, eu tô aqui com o meu, né? Muito legal, Bettini, obrigado. Depois você tira uma foto com o livro e manda para mim. Vou E aí eu vou sim. postar você, vou postar você segurando o livro aí. Vou tirar sim. Beleza? Beleza. Gente, obrigado pela atenção de todos. Tenham todos uma ótima noite. Bettini, mais uma vez, obrigado e até a próxima semana. Eu que agradeço. Abraço a todos. Tá? Samuel perguntou aí qual é o livro. QSA5, tá? Do Luciano Castilho. Um abraço. Beleza. A todos, senhoras e senhoras. Né? Gente, lealdade e destemor. É isso aí, Bettini. Um abraço. Com os dois a gente vai longe. Bora. Até mais. Tchau, tchau.